Muitas vezes ficamos felizes quando encerramos um ciclo. Dá uma sensação de alívio, de vitória, de missão cumprida. Dá uma sensação incrível de liberdade. A partir de agora é um novo ciclo começa, totalmente em branco, com grandes promessas e grandes sonhos. Mas qual vai ser a primeira palavra que você vai escrever nesse seu novo capítulo? Que histórias você vai contar? Por que a promessa de um novo você soa menos como um convite e mais como uma ameaça? Por que a liberdade absoluta de poder ser qualquer coisa nesse exato momento te faz querer se encolher em posição fetal e maratonar na frente de novo só para não ter que pensar no futuro? Fala Paradigmáticos, eu me chamo Felipe e esse é o Paradigmas. Antes de mergulharmos no abismo de mãos dadas, um aviso rápido para a manutenção da nossa sanidade coletiva. Esse vídeo ele não é bem uma continuação do último vídeo, mas conversa diretamente com ele, então eu vou deixar ele marcado para você ter uma experiência mais completa sobre esse assunto. E não se esquece de se inscrever para continuar recebendo essas investigações filosóficas. E lembrando também, todos os livros que vamos dissecar hoje, do dinamarquês triste ao francês que se trancava na torre, tá tudo linkado lá na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal e ainda vai ter um bom conteúdo para impressionar suas visitas. Então vamos lá, vamos voltar lá para aquela cena, o seu novo ciclo. De repente você é possuído pelo espírito do empreendedor de si mesmo. Você não quer apenas viver, isso já não é mais suficiente para você, você precisa performar. Então a sua lista de metas sai da sua impressora mental parecendo um manifesto. Você senta e coloca lá, esse ano vou aprender mandarim fluente enquanto faço calistenia, vou ler 50 livros, sendo 12 clássicos russos, 3 de economia comportamental, vou cortar o glúten, o açúcar, a lactose, a carne vermelha, a alegria de viver, vou acordar às 5 da manhã para ver o sol nascer, mesmo que da minha janela só dá para ver o muro do prédio vizinho, vou investir em criptomoedas, vou fazer network, vou virar vegano, vou virar crossfiteiro, vou virar porcaria de uma estátua grega de mármore polido e eficiência inabalável. Aí o seu celular, que não é bobo nem nada, ele escuta essa conversa, lê seu pensamento e já começa a te mandar vários vídeos de coach gritando no seu ouvido. Você pode ser tudo, o mundo é seu, reinvente-se, seja a sua melhor versão. Aí você acredita. Você compra a planilha colorida, compra o tênis de corrida fosforescente, que custa um rim. Você baixa o aplicativo de meditação, que cobra em dólar para você ficar ouvindo o som da chuva, que você poderia muito bem ouvir de graça. Você se sente o CEO da sua própria existência. Então chega o outro dia, o tal dia seguinte. A planilha continua fechada, o tênis de corrida olha para você do canto do quarto, te julgando em silêncio. A esteira ergométrica que você comprou na Shopee virou mais um cabide de roupa. E aí bate aquela sensação que a gente chama de preguiça, porque é mais fácil de explicar no jantar da família, mas não é preguiça. O buraco é muito mais embaixo, o buraco sempre é mais embaixo. O nome disso é angústia. E quem nos diagnosticou com essa doença incurável não foi o seu coach financeiro do Instagram. Foi um dinamarquês genial do século XIX chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard dizia que angústia não é medo. Medo a gente tem de coisas concretas. Medo de barata, medo de altura, medo de conta atrasada, medo de palhaço. O medo, ele tem um objeto. A angústia não. A angústia é o medo do nada. A angústia é o medo da possibilidade. Imagina que você está caminhando numa trilha e chega na beira de um penhasco gigantesco. Você olha para baixo. O que você sente? Primeiro, o medo óbvio de escorregar e cair. Isso é instinto de sobrevivência. Mas aí, se você for bem honesto, existe uma segunda sensação, uma vertigem estranha que sobe pela espinha. É a percepção aterrorizante de que você pode se jogar. Não é que você está querendo bater as botas, não é isso. É a constatação de que não existe nada te segurando. Não tem nenhuma mão divina, não tem nenhuma grade visível. A única coisa que impede você de pular é você mesmo. É a sua escolha. Kierkegaard chamou isso de a vertigem da liberdade. E o que isso tem a ver com as suas metas fracassadas? Tudo. O novo ciclo é esse penhasco. Quando a sociedade te diz que você pode ser tudo, o que seu cérebro ouve é: se eu posso ser tudo, então eu sou o único responsável se eu acabar sendo nada. A liberdade absoluta é um negócio meio aterrorizante. Se eu posso escolher qualquer carreira, qualquer amor, qualquer cidade para morar, como é que eu vou saber que eu escolhi certo? A cada escolha que eu faço, eu estou assassinando milhões de outras versões possíveis de mim mesmo.
Se eu decido estudar piano, por exemplo, eu estou eliminando o eu que aprendeu judô. Se eu caso com Maria, eu elimino meu futuro com a Joana. A angústia é a tortura de olhar para a infinidade de caminhos à sua frente e perceber que você não tem um mapa. Você está no comando do navio, mas o mar não tem fim. E você não sabe navegar direito. É por isso que as promessas de mudança de vida paralisam tanto a gente. Porque mudar exige escolher. E escolher exige perder 1 milhão de outras coisas. Nós ficamos estáticos diante do planejamento não por falta de vontade, mas por causa do excesso de opções. A gente trava porque quer ter certeza de que vai dar certo antes de começar. Mas a certeza não existe. O abismo não te dá garantias. Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Você está na beira do abismo de um novo ciclo, e o abismo olha de volta, sorrindo, mandando você pular. E a escolha é sua, e a culpa também é sua. Engraçado, né? A gente acha que é liberdade, mas quando a liberdade chega, pura e crua, a gente implora por alguma algema. A gente implora por alguém que diga o que fazer. A gente quer uma rotina pronta, um dogma, uma ordem. A gente só não quer ficar sozinho com a capacidade de estragar tudo. Mas a questão aqui vai ainda mais além. O problema não é só o medo de pular nesse abismo de possibilidades. O problema é mais sutil. É uma tortura mais lenta. O problema não é o salto. É o medo de escolher aonde aterrissar. É olhar para todas as vidas que você poderia viver, brilhando como frutas maduras numa árvore, e não conseguir esticar a mão para pegar nenhuma, porque pegar uma significa deixar as outras caírem no chão. Imagina uma figueira antiga, monumental, crescendo bem na sua frente. Ela é linda, frondosa e está carregada de frutos. Mas essa árvore, ela não está no jardim, ela está dentro da sua cabeça. Essa é a metáfora da figueira. Uma das imagens mais brutais e precisas já escritas sobre a nossa incapacidade de decidir. Ela vem do livro semi-autobiográfico chamado A Redoma de Vidro, da escritora e poeta estadunidense Sylvia Plath. A protagonista, Esther Greenwood, ela está sentada debaixo dessa figueira morrendo de fome, simplesmente porque ela não consegue escolher qual figo comer. E sabe por quê? Porque cada figo representa uma vida possível, um futuro inteiro. Um figo é o da carreira de sucesso. Se você morde ele, você será um editor famoso. Ou então um advogado implacável de terno italiano, ganhando em dólar e tendo úlcera antes dos 40. É um figo saboroso, ele tem um gostinho de poder e café chique. Do lado dele tem um outro figo, o figo da família Doriana. Se você escolher esse figo, você terá um marido, então uma esposa incrível, 2 filhos lindos que nunca vão rabiscar suas paredes, um cachorro Golden Retriever obediente e natais onde ninguém briga por causa de política. É um figo doce e reconfortante. Um pouco mais acima tem um figo da arte e da boemia. É a vida do poeta, do viajante, de quem mora em albergues na Europa, usa cascal no verão e namora pessoas com sobrenomes exóticos. É um figo picante, imprevisível. E a árvore continua. Tem um figo de ser um gênio da programação no Vale do Silício, tem um figo de largar tudo para vender miçanga em Paraty e viver de fotossíntese, tem um figo de ser campeão olímpico de curling, tem um figo de ser um monge silencioso, tem um figo de ser um influenciador digital que faz dancinha para pagar o aluguel. E você tá ali, sentado nessa encruzilhada dos galhos, com o estômago roncando. O problema, meu caro paradigmático, é a exclusividade trágica da existência física. Infelizmente, a gente não é um desenho animado que consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você, por exemplo, é um ser real com um CPF e conta para pagar. Escolher um figo significa inevitavelmente ver todos os outros apodrecerem na mesma hora. Se você escolhe o figo da dedicação total à medicina, o figo de ser um guitarrista de rock numa banda de garagem começa a murchar. Se você escolhe a segurança do concurso público, o figo da aventura empreendedora ele cai no chão e vira adubo. Sylvia Plath escreveu: "Eu queria cada um deles, mas escolher um significava perder todo o resto." E é aqui que a paralisia da análise te pega de jeito. Nós ficamos sentados diante da árvore paralisados pelo terror da renúncia. Porque no fundo a nossa geração foi educada com a mentira mais doce e mais venenosa de todas. A de que você pode ter tudo. Vamos lá. Você pode ter alguma coisa, mas não pode ter tudo. E é aí que entra o tal do FOMO, Fear of Missing Out. A gente meio que banalizou esse termo. A gente acha que FOMO é ficar chateado porque seus amigos foram para um barzinho e você ficou em casa vendo série. Não, isso é carência.
O verdadeiro FOMO existencial é o pavor de que em algum lugar, numa dimensão paralela, existe uma versão de você que é mais feliz, mais rica e mais completa, só porque escolheu o outro figo que você não escolheu. É a síndrome do multiverso da loucura, só que na vida real. Você está no seu emprego, num escritório com o ar-condicionado quebrado e pensa: se eu tivesse feito aquele intercâmbio em 2015, hoje eu estaria colhendo uvas na Itália, rindo e segurando uma taça de vinho na mão. Você está no jantar com seu namorado, que está usando de novo uma camisa de futebol e mastigando com a boca aberta, aí você para e pensa: se eu tivesse dado uma chance para aquele estranho no metrô, hoje talvez eu estaria vivendo uma paixão igual de novela. A gente sempre romantiza o figo que não comeu. O figo não escolhido é sempre o mais doce, o mais suculento, a salvação da lavoura. A gente idealiza a estrada não percorrida só porque não tivemos que lidar com os buracos, os pedágios e o engarrafamento dela. A dor do não acaba sendo maior do que o prazer do sim. E como resultado disso tudo, o que acontece com a nossa protagonista Staggerin Wood na história e também com a gente na vida real? Ela olha e diz: eu fiquei sentada ali, incapaz de decidir, até que os figos começaram a enrugar e ficarem pretos um por um e despencarem no chão aos meus pés. Nós morremos de fome existencial cercados por um banquete de opções. Nós ficamos a ver navios ou a ver figos, como no nosso exemplo, esperando uma certeza absoluta que nunca chega. A gente quer o risco zero, a gente quer a garantia registrada em cartório de que aquele é o melhor figo da árvore. Mas a vida é um Sérgio Malandro brincando de porta do desesperado contigo. Só quem já instalou o joelho caminhando pegou essa referência. A gente flerta com todas as possibilidades, namora todas as ideias, faz test drive em todas as personalidades, mas nunca assina o contrato de compra. Vivemos no rascunho, somos eternas promessas, somos o quase. O quase arquitetou, o quase casou, o quase mudou de país. E sabe o que seria engraçado se não fosse tão trágico? Enquanto você está aí paralisado olhando para cima, o tempo, ele está passando. Os figos estão caindo. Não porque você escolheu errado, mas porque você escolheu não escolher. E não escolher também é uma escolha, e geralmente é a pior de todas. Mas vamos ser honestos aqui. Vamos baixar nossa guarda. Por que essa pressão é tão insuportável hoje em dia? Por que nossos avós escolhiam uma profissão, casavam com a filha da vizinha da outra rua e pareciam, sei lá, mais resolvidos do que a gente? Será que a culpa é só da tecnologia, da modernidade, ou será que tem algo mais perverso na forma em como a gente se enxerga? A verdade é que nós não olhamos para esses figos como experiências de vida. Nós olhamos para eles como ativos de mercado. Nós olhamos para a nossa vida como se ela fosse um portfólio de investimentos que precisa render o máximo possível. Mas por que nós nos sentimos obrigados a comer todos os figos, a gabaritar a vida, a zerar o jogo da existência? A verdade é que a gente não deixa os figos apodrecerem porque somos poetas indecisos. A gente deixa apodrecer porque estamos muito ocupados tentando vender a geleia desses figos no marketplace da vida só para bater a meta do trimestre. É como se a nossa existência fosse um escritório da Faria Lima que construímos dentro da nossa cabeça. E quando falamos isso, não tem como não falar dele, né? O meu, o seu, nosso K-pop favorito, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele olhou para nossa cara de cansado e percebeu que nós não vivemos mais numa sociedade disciplinar cheia de prisões, manicômios e fábricas com capatazes gritando, como dizia Michel Foucault. Aquilo ficou muito démodé, é coisa do século XX. Era coisa de tempos modernos do Charlie Chaplin. Isso é coisa do passado. Hoje nós vivemos na era da sociedade do cansaço. A grande sacada de Byung-Chul Han é que nós demitimos o patrão carrasco. Legal, show de bola. Nós eliminamos o capataz com o chicote na mão. Uhul, somos livres. Como é doce a inocência. No silêncio da noite, a gente não fica mais imaginando nós dois. Nós pegamos o chicote do capataz que caiu no chão e começamos a nos escotear, como se fôssemos os penitentes das metas. Nós nos tornamos o que ele chama de o sujeito de desempenho. Você é ao mesmo tempo o algoz e a vítima, o senhor e o escravo, o gerente sádico e o estagiário humilhado. E sabe qual é o problema nisso tudo? Como o chefe é você mesmo, não existe lei trabalhista, não existe sindicato, não existe o fim de semana, não existe happy hour. Não tem como você se proteger de você mesmo. Você explora a si mesmo com uma eficiência que nenhum capitalista selvagem jamais sonhou. E ainda faz isso com um sorriso no rosto,
sentindo que você está se autorrealizando. É a armadilha perfeita da autoexploração. Antigamente, o meio dizia, você deve fazer. Era uma obrigação externa. Se você não fizesse, você era punido. Você odiava o sistema, mas sabia quem era o inimigo. Hoje, o sistema te diz, você pode fazer. Percebeu a maldade aqui? A jogada de mestre? Mudou só o verbo e a existência ganhou um novo sentido. O dever virou poder. E poder não tem limites. E aqui entra o veneno do excesso de positividade. Tipo o slogan Yes, we can, o Se Nós Podemos, do Obama, ou então o Just Do It, da Nike. Parecem motivacionais, mas na verdade eles são tóxicos. Porque se você pode fazer tudo, se você pode ser magro, rico, poliglota, zen budista, o pai do ano, e ainda tem o intestino funcionando regularmente, então se você não é alguma dessas coisas, a culpa é exclusivamente sua. Você não é mais uma vítima do sistema, você é só um fracassado. Você não teve mindset suficiente, faltou gratiluz, faltou acordar às 4h57 da manhã para tomar um banho gelado, gritar de cueca na frente do espelho. Essa liberdade restrita gera um paradoxo cruel. A liberdade, ela começa a virar uma coação. Nós corremos numa rodinha de hamster feita de ouro, perseguindo a tal melhor versão de si mesmo. Você já parou para pensar como que essa frase é violenta? A melhor versão de si mesmo. Ela implica que a sua versão atual, essa que está deitada no sofá, com dor nas costas, comendo pão de queijo e vendo esse vídeo, ela não serve. É um rascunho mal feito que precisa ser apagado, otimizado, atualizado, instagramado. Você não é uma pessoa. Você acaba sendo um aplicativo bugado esperando a próxima atualização. E o que acontece com o ano novo, com o aniversário, com qualquer novo ciclo? Essas datas viram o nosso balanço trimestral. É a reunião de feedback com seu espelho. Você olha para o ciclo que passou e você não vê mais memórias. Você vê metas não batidas. Ah, eu não li os 50 livros. Meta não atingida. Ah, eu não emagreci 10 quilos. Performance abaixo do esperado. Ah, eu não fiquei milionário com aquela criptomoeda de capivara. Falha estratégica grave. O resultado disso não é apenas cansaço físico. Seria uma boa se fosse. O cansaço físico a gente resolve dormindo. O resultado é que o Byung-Chul Han chama de um infarto da alma. A depressão, o burnout, a síndrome do pânico, segundo ele, não são doenças causadas pela negatividade ou então por um vírus externo. São causadas pelo excesso de positividade. É um sistema que superaqueceu. É o disjuntor que caiu porque você ligou o liquidificador, o chuveiro, o ar-condicionado e a máquina de solda tudo na mesma tomada. Para Byung-Chul Han, um depressivo não é aquele que não quer fazer nada. É aquele que tentou ser tudo e colapsou com o peso do tudo é possível. Ele sofre por causa da incapacidade de dizer não para si mesmo. Nós estamos exaustos não porque a vida é dura, mas porque a vida virou uma performance. A gente não sai mais para jantar. A gente sai para criar conteúdo para os stories. O restaurante, o prato, a decoração, tudo precisa ser instagramável. A gente não dorme, a gente recupera energia para o dia seguinte. A gente não lê um livro, a gente consome informação. Até o lazer virou tarefa. Ah, eu tenho que zerar a minha lista da Netflix. Pô, pelo amor de Deus, né? A gente vive numa esteira de tenho que infinito. A gente sente culpa quando descansa. Se você senta para olhar o teto por 15 minutos, já vem a voz daquele gerente interno. Ah, por que você não está planejando os próximos 10 anos da sua vida enquanto você olha para o teto? Otimize seu tempo, seu inútil, e toma uma chicotada. Então, você chega num novo ciclo já devendo. Você já começa o ano no cheque especial energético. Você coloca metas grandiosas não porque quer, mas porque precisa provar para esse chefe imaginário que você vale a pena. Mas a verdade nua e crua é que essa conta não fecha. Ela nunca vai fechar porque não criamos ela para fechar. Você está tentando encher um balde furado com mais água, achando que o problema é a torneira que está fraca. Se a perfeição for a meta, o fracasso é garantido estatisticamente e filosoficamente. Se você segue a filosofia daquele influencer sorridente que diz mire na lua, porque se você errar ainda estará entre as estrelas, eu tenho uma péssima notícia astronômica para você. Se você mirar na lua e errar, você vai ficar vagando no vácuo gelado, infinito e escuro do espaço sideral, morrendo asfixiado e sozinho. Bela metáfora, né?
Você falhou em acertar a Lua. E as estrelas estão a anos-luz de distância. Você só conseguiu se perder mais. Mas o que aconteceria se a gente fizesse uma revolução trabalhista interna? E se a gente demitisse esse gerente interno psicopata e se em vez de ouvir o coach que grita vai, 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 a gente pedisse conselhos para um cara que passou a vida inteira de pijama numa torre de um castelo, reclamando da pedra nos rins e brincando com seu gato o dia inteiro? Um cara que olhou para o espelho e ele não tentou se otimizar. Ele apenas disse: que figura curiosa e ridícula eu sou. Então vamos lá, vamos sair um pouco desse escritório corporativo mental. A gente precisa tomar um ar puro. Vamos viajar no tempo. Vamos para a França do século XVI. Eu quero te apresentar o santo padroeiro de quem está cansado de tentar ser incrível. O anti-coach original. O homem que olhou para a corrida dos ratos da época dele, ignorou completamente, virou as costas e foi para casa tirar um cochilo. Vocês precisam conhecer esse cara. Michel de Montaigne. O homem que criou a arte de não se importar. Montaigne era um nobre, um magistrado, um cara importante. Mas aos 38 anos, a idade que geralmente a gente está tendo a crise da meia-idade, comprando bicicleta de fibra de carbono para fingir que é atleta e atrapalhando o trânsito, Michel de Montaigne fez algo impensável. Ele pediu demissão. Ele se aposentou da vida pública. Ele se trancou na torre do castelo dele, mandou pintar frases céticas nas vigas do teto, só para lembrar o quanto ele era ignorante. E decidiu dedicar o resto da vida a um único, grandioso e complexo objeto de estudo, ele mesmo. Mas vamos lá, vamos com calma. Antes da gente ficar julgando, precisamos deixar uma coisa bem clara. Não pense que ele fez isso por narcisismo, tipo um influencer que só posta selfie editada. Não. Os filósofos antes dele tentavam explicar Deus, o universo, a ética, a verdade absoluta com V maiúsculo. Montaigne olhou para tudo isso e falou com seu jeitão hippie renascentista: meu irmão, eu nem sei por que eu fico de mau humor quando chove. Como é que eu vou explicar o motor imóvel do universo? Ele inaugurou uma nova forma de ver o mundo baseada na honestidade brutal. Ele descobriu que o ser humano não é essa estátua de mármore coerente que a gente finge ser. Ao se observar, Montaigne descobriu que ele era falho, esquecido, preguiçoso, mudava de opinião a cada 5 minutos e, para piorar, ele ainda sofria terrivelmente de pedra nos rins. Só faltou um chifre para escrever uma música de sucesso. Michel de Montaigne escreveu sobre tudo isso. Ele escreveu sobre a dor de urinar pedras, sobre a sua impotência sexual, sobre como que ele amava o seu gato, sobre como ele detestava a comida sem gosto. E sabe qual foi a genialidade disso? Ele inventou um novo gênero literário. Ele chamou seus escritos de essays. Em francês, essayer significa tentar, experimentar, provar. Montaigne não escreveu uma tese. Ele não escreveu o manual definitivo da vida. Ele escreveu ensaios. Ele escreveu tentativas. Isso cai como uma bomba atômica na cabeça do nosso perfeccionismo moderno. Montaigne está dizendo que a vida não é um TCC que você precisa entregar formatado na ABNT, encadernado, com capa dura, sem nenhum erro de digitação para defender na frente de uma bancada. A vida é um rascunho. A vida é um bloco de notas rabiscado. Você não é uma obra acabada. Você é uma tentativa ambulante. E aqui entra o conceito filosófico que ele resgatou. O neopirronismo. É um nome difícil, meio complicado, mas é basicamente a arte de baixar bola. O ceticismo de Montaigne não é aquele ceticismo chato de quem não acredita em nada. É o ceticismo da humildade. Ele mandou cunhar uma medalha com uma balança equilibrada e a frase que seja, o que eu sei. Isso é epoché, é a suspensão do juízo. No mundo onde todo mundo tem certeza de tudo, certeza de que é um vilão, certeza de qual dieta funciona, certeza de qual criptomoeda vai subir, certeza de que você deveria estar ganhando mais dinheiro, Montaigne, ele olha isso e diz com esse seu jeitão patropi renascentista: sei lá, meu irmão, talvez sim, talvez não. Ao abraçar o não saber, você tira o peso do mundo das costas. Se você aceita que é um ser ondulante e diverso, como dizia Montaigne, ou seja, que você é uma bagunça ambulante de contradições, você para de se cobrar coerência o tempo todo. Você acordou triste hoje? Tudo bem, é só ondulação. Amanhã você acorda eufórico? Tudo bem também. Você prometeu fazer dieta e comer um pudim? Acontece, você é falho. Montaigne nos ensina a rir da nossa própria pretensão de controle.
Ele olhava para os intelectuais arrogantes da época e dizia: mesmo no trono mais alto do mundo, estamos sentados apenas sobre a nossa própria bunda. Dá vontade de dizer isso para muita gente que se acha o máximo por aí, né? No final do dia, somos todos apenas um bando de primatas sentados em cima da nossa própria bunda, tentando entender o que é que está acontecendo. Essa postura é o direito de ser rascunho. Um novo ciclo não precisa ser o lançamento da versão 2.0 definitiva de você. Pode ser só mais uma página abiscada no caderno. Os ensaios de Montaigne nos dão a permissão para errar. Ele nos dá a permissão para sermos inconsistentes. Ele legitima a nossa humanidade ordinária. Ele nos convida a descer do pedestal imaginário onde nos colocamos e aceitar a vida com os pés no chão, onde as coisas são sujas, são imperfeitas, mas são reais. Você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Você não precisa ter um propósito definido o tempo todo. Você pode apenas ser um curioso, passeando pela existência, testando coisas, errando, anotando no rodapé mental. Ah, tentei isso aqui, deu errado, kkkk, emoji de sorriso. E toca o baile, segue em frente. Isso não é fracasso. Isso é literalmente um ensaio. Mas eu sei o que você está pensando. Dá para ouvir daqui essa voz ditatorial gritando na sua cabeça. Ah, Felipe, muito bonito isso, muito legal essa sua teoria. Mas a realidade é outra. Se eu chegar amanhã no meu chefe e disser que sou um ser ondulante e diverso, e que o relatório é apenas uma tentativa cética, eu vou ser demitido por justa causa. O mundo exige excelência. A conta de luz não aceita o que seja. Sim, pois é, eu sei. A realidade é dura. O mundo lá fora não é a torre de Montaigne. E é aí que a gente precisa de uma estratégia. A gente precisa de uma forma de aplicar essa filosofia sem virar um eremita desempregado. A gente precisa entender que existe uma coragem imensa em aceitar o meio termo. Montaigne nos ensina que ser medíocre é, na verdade, um ato de muita coragem no mundo de extremos histéricos. Aqui a gente precisa resgatar o sentido original da palavra medíocre, que é simplesmente estar na média, no meio termo, na aurea mediocritas dos latinos. Quantas pessoas acabam abaixo da média para performar que estão acima da média? Ser mediano é o novo punk. Aceitar ser apenas ser humano é a verdadeira rebeldia contra uma sociedade que exige performance, que quer personagens. Mas como? Como aplicar essa gambiarra filosófica na prática, quando a pressão exige que sejamos máquinas de 24 horas por dia? Como criar um espaço seguro para ser imperfeito sem ser destruído pelo sistema? A gente precisa de uma ferramenta prática. A gente precisa aprender a nobre arte brasileira da gambiarra emocional. Quem nos ensina isso é um psicólogo e pediatra inglês que entendia muito bem de choro, fralda suja e paz à beira de um ataque de nervos. Donald Winnicott. Enquanto Freud estava preocupado com o pai e o Édipo, Winnicott olhou para a mãe. Mas não a mãe perfeita, idealizada das propagandas de margarina. Ele olhou para a mãe real, cansada, com olheira, sobrecarregada. Ele cunhou um dos conceitos mais libertadores da história da psicologia, o Good Enough Mother, ou a mãe suficientemente boa. Preste atenção nisso, porque isso pode salvar o seu ano. Winnicott dizia que a mãe perfeita, aquela que atende o bebê instantaneamente, que nunca erra, que nunca se frustra, que é uma máquina de amor incondicional e eficiência, é na verdade terrível para o desenvolvimento da criança. Se a mãe for perfeita demais, o bebê nunca percebe que ele e o mundo são coisas diferentes. Ele vive uma alucinação mágica de onipotência. Se ele tem fome, o peito aparece antes dele chorar. Ele acha que criou o leite. Ele vira um pequeno ditador psicótico da realidade. Para o bebê crescer e entender que o mundo existe, a mãe precisa falhar de vez em quando. Ela precisa demorar um pouquinho. Ela precisa deixar o bebê esperar. Ela precisa errar a temperatura da mamadeira uma vez ou outra. E é nessa pequena falha que a criança descobre a realidade. A criança para e pensa: opa, eu gritei e o leite não veio na hora. Logo, eu não sou Deus. Logo, existe um outro lá fora. Então, a falha da mãe acaba sendo o nascimento da individualidade do filho. Agora, como o jornalista Nelson Garrone sempre diz, vamos dar um salto triplo mortal carpado quântico para a nossa vida adulta. Nesse seu novo ciclo, você é ao mesmo tempo a mãe e o bebê dos seus projetos. Você tem a parte que planeja, a mãe, e a parte que executa e sente, o bebê. O que a gente faz a cada novo ciclo? A gente tenta ser a mãe perfeita de nós mesmos. A gente cria um cronograma militar. Vou acordar às 4 da manhã,
Vou beber 1 litro d'água, vou meditar, vou correr, vou trabalhar 12 horas focado, vou comer salada e dormir às 10 da noite, totalmente sem tela. Você tenta eliminar qualquer atrito. Você quer a perfeição. E o que acontece quando você falha? Porque foi mal. Mas você vai falhar algumas vezes. Você vai dormir até às 7, você vai comer coxinha gordurosa com um ketchup muito duvidoso, vai xingar alguém e terminar o dia assistindo reality show na Netflix. Se você estiver no modo perfeição, essa falha vai destruir tudo. Você vai pensar que estragou o dia, que estragou a dieta, que estragou o ano, que seus planos foram tudo por água abaixo, que você é um lixo, vai desistir de tudo, pedir uma pizza 4 queijos com borda de catupiry. A busca pela perfeição rejeita a realidade. E a realidade é um caos certeiro. O Winnicott nos ensina isso. Seja suficientemente bom. O suficiente não é a mediocridade preguiçosa, é a aceitação de que a vida real acontece nos intervalos do erro. A hora do sim é o descuido do não, como diria Vinícius de Moraes. Você não precisa ser o funcionário do mês o ano inteiro. Você só precisa ser o funcionário suficientemente bom para não ser demitido e ainda ter saúde mental para não estar em impressora nem ficar gritando contra a cafeteira. Você não precisa ser o namorado de comédia romântica que do nada começa a cantar uma música com uma coreografia perfeita de improviso. Você precisa ser o parceiro suficientemente bom que às vezes erra, mas que sempre está lá quando precisa. E aqui entra o segundo conceito de ouro de Winnicott, o espaço transicional. Sabe aquela naninha do bebê? O urso de pelúcia encardido que ele não larga? Ou então aquele cobertor velho? O Winnicott chama isso de objeto transicional. Não é a mãe, mas também não é o bebê. É um meio termo, é um território neutro. É nesse espaço entre a fantasia interna e a realidade dura que acontece o brincar. E a criatividade, a arte, a inovação, a alegria de viver, tudo isso só acontece no brincar. Só que a gente, o adulto funcional performando eficiência, esqueceu como se brinca. A gente transformou o novo ciclo num campo de batalha. Você entra em 2026, 2027, 28, 29, 30, armado até os dentes, pronto para matar um leão por dia, para vencer na vida, para esmagar as metas. Mas ninguém brinca no campo de batalha. No campo de batalha, você sobrevive, você se endurece. Você não cria, você só está seguindo. Se você quer viver uma vida plena, você precisa transformar os seus ciclos num playground, num espaço transicional. Um lugar onde o erro não é fatal. Onde tentar aprender mandarim e desistir depois de 3 minutos porque você descobriu que tem sons que você nunca ouviu na vida, não é um fracasso vergonhoso, é apenas uma brincadeira que perdeu a graça. E não tem problema. Você pega outro brinquedo e a vida segue. Um espaço onde abrir um negócio e quebrar não é o fim da sua biografia. É só um rascunho que custou um pouco caro, mas você pode começar um outro rascunho. Uma vida adulta saudável é, no fundo, a capacidade de manter esse brincar vivo. É fazer uma gambiarra com o que a gente tem. A gambiarra é a filosofia winnicottiana brasileira. A sua torneira quebrou? A perfeição seria você reformar sua cozinha inteira agora, para ela ficar igualzinha aquela foto lá que você viu no Pinterest. Mas se você colocar um Durepox aqui, amarrar um arame com um jeitinho para ficar escondido ali, a vida segue, suficientemente boa. A sua carreira não é aquela que você sonhou? Tudo bem. Faz uma gambiarra, faz um curso no fim de semana, adapta aqui, ajusta ali. O remendo é a prova de que você está vivendo, e não apenas planejando viver. O perfeccionismo é sem graça, é estéril, é frio. É igual um apartamento de revista de decoração, onde ninguém pode sentar no sofá porque vai estragar a foto. O suficientemente bom é a casa feliz que tem brinquedo no chão, tem mancha de vinho na toalha, tem risada alta, tem cheiro de comida, é bagunçada, mas é viva, porque tem vida. Então, para a gente conseguir viver além do sobreviver, é importante a gente baixar a nossa régua. Sério, baixar a régua até ela encostar no chão. A gente precisa parar de tentar ser uma estátua grega perfeita no pedestal. As estátuas não têm vida, não se mexem, não amam, e ainda por cima só serve para virar pinico de pombo. É importante que a gente seja um ser humano de carne e osso e com algumas gambiarras improvisadas. Mas, vamos lá, eu sei que tem um perigo aqui. O perigo é a gente olhar para essa gambiarra, para esse remendo, e sentir apenas resignação. Tipo, fazer o quê, né? É o que tem para hoje, a vida é essa droga mesmo. Aceitar o erro como tolerável é o primeiro passo, sim. Tira o peso. Mas viver no mais ou menos pode ser cinza demais. A gente não quer só sobreviver ao erro.
A gente quer encontrar sentido nele. Aceitar o erro é o primeiro passo. Mas o passo final não é apenas tolerar a falha. É fazer algo belo a partir daí. É olhar para a cicatriz e não ver feiura, ver história. E é aqui que o pensamento racional do Ocidente, de querer consertar tudo, não consegue mais fazer sentido. E é aqui que o Oriente, com a sua sabedoria milenar e silenciosa, começa a falar. O Ocidente, ou seja, nós, com a nossa mania de grandeza, a gente é obcecado pela Grécia Antiga. A gente ama a simetria, a gente ama o eterno. Para nós, o belo é o perfeito, é o círculo geométrico sem falhas, é o rosto harmonizado com preenchimento labial que desafia a gravidade, é o iPhone recém-tirado da caixa sem nenhum arranhão, brilhando como se fosse ali um monolito alienígena. A nossa ideia de sucesso no novo ciclo é essa. Se transformar num ser inabalável, imutável, jovem para sempre. Uma estátua de mármore branco polido. Mas existe uma outra visão. Uma visão que olha para esse lindo mármore polido e diz: sem graça, é tudo falso. Deixa eu te apresentar o wabi-sabi. E não é aquela pasta verde com cara de chiclete de menta que arde pra caramba e que você come no restaurante japonês fingindo que gosta. O nome daquilo é wasabi. O wabi-sabi arde em outro lugar, ele arde na nossa vaidade. O wabi-sabi, ele é uma estética, uma filosofia japonesa, mas, acima de tudo, é também um sentimento que não tem uma tradução exata. O wabi remete à simplicidade rústica, à quietude, à elegância do que é humilde. Enquanto o sabi é a beleza da idade, o desgaste natural, a pátina do tempo. Então, juntos, eles formam essa ideia revolucionária de que a beleza reside fundamentalmente nas coisas que são imperfeitas, impermanentes e incompletas. Pensa numa xícara de chá feita por um mestre japonês. Ela não é redonda, perfeita, que nem uma xícara de porcelana branca feita numa indústria. Ela é meio torta, a borda é irregular, o esmalte é manchado. Ela tem uma textura um pouquinho áspera. Pro olhar ocidental, ela está defeituosa, não é perfeita. Mas pro wabi-sabi, ela é perfeita porque ela conta uma história. Ela é única, ela aceita a mão trêmula de quem a fez e o fogo imprevisível que a queimou. O wabi-sabi nos ensina a amar o que envelhece. E isso é um tapa na cara da nossa sociedade do novo ciclo. Nós temos pavor do tempo. Um ciclo novo nos angustia, porque ele nos lembra que o tempo está passando. E para nós, o tempo é degradação, o tempo é perder colágeno, o tempo é ficar obsoleto. A gente corre para a academia, para a clínica de estética, para lutar contra o tempo, como se ele fosse um inimigo invadindo as fronteiras do nosso corpo. Mas o wabi-sabi vai na contramão disso. Essa filosofia estética japonesa nos ensina: deixe o tempo passar, deixe o tempo marcar. A madeira só fica bonita depois que o sol, a chuva e o uso a desgastaram. O couro da jaqueta só fica confortável depois que ele se moldou ao seu corpo e ganhou aquelas marcas que contam a história de onde você passou. Um rosto sem rugas é um rosto sem história. É uma folha em branco. As rugas são a prova de que você riu, de que você chorou, de que você se preocupou, de que você olhou para o sol. A filosofia por trás disso vem das 3 marcas da existência do budismo. Anicca, a impermanência, nada dura. Dukkha, que é o sofrimento, a insatisfação, ou seja, nada é completo. E Anatta, o não eu. Nada tem uma essência fixa. Eu sei que pode parecer meio pesado, meio deprimente assim olhando rápido, mas é muito pelo contrário, isso é muito libertador. Se nada dura, por que você está sofrendo, tentando construir um eu perfeito que não vai durar para sempre? Se nada é completo, por que você se odeia tanto por não estar pronto? Então acolher o wabi-sabi é entender que o novo ciclo não serve para você se tornar novo. Serve para você se tornar velho, mas velho no sentido nobre da palavra, mais maduro, com histórias, com experiência de vida. A vida plena não é uma vida polida, plastificada e editada no Photoshop. A vida plena é a vida gasta pelo uso. Sabe aquele tênis velho, sujo, que você ama usar porque ele já tem o formato do seu pé? Isso é vida. O tênis novo, intacto, imaculado, que machuca o calcanhar, que aperta o dedinho quando você anda, é a promessa vazia da perfeição. Nós precisamos parar de querer ser o panteão grego intacto. Até porque o panteão só é interessante hoje porque ele está em ruínas. Porque ele tem uma história.
Até porque se ele tivesse novinho, ia parecer um shopping center brega. É a ruína que nos emociona. É a sobrevivência ao tempo. Então, eu quero te convidar para que nesse novo ciclo, você possa olhar para suas falhas, para suas rachaduras emocionais, para os projetos que você começou e não terminou, não como fracassos de gestão, mas como um musgo crescendo numa pedra. O musgo não é sujeira. O musgo é a vida reivindicando a matéria. A ansiedade, o seu cansaço, as suas dúvidas, isso não são defeitos de fábrica. Isso é a pátina da sua alma. Isso é o sinal de que você está vivo, reagindo ao mundo, desgastando a superfície para revelar o que você tem por dentro. A gente precisa parar de buscar a simetria da estátua grega. A simetria é a estética da morte. Nada que é vivo é perfeitamente simétrico. O coração, por exemplo, ele pende mais para a esquerda. O fígado para a direita. O rosto humano tem lados diferentes. A vida é torta, a vida é manchada. A vida é áspera. E aqui, paradigmático, que a gente chega no ponto crucial desse nosso bate-papo. A gente passou o vídeo todo falando sobre essa pressão de se esculpir, de se talhar, de ser uma obra de arte perfeita para o mundo aplaudir. Falamos da importância de fazer um rascunho. Mas no fundo, a gente ainda tem a imagem daquela estátua grega na cabeça. A perfeição branca, imortal, inatingível e abdômen tanquinho que prometemos ser toda vez que queremos fechar um ciclo. Mas o que acontece quando essa estátua cai no chão e quebra em milhares de cacos? O que acontece quando o seu ano perfeito desmorona em fevereiro? O que acontece quando você, inevitavelmente, quebra? Lá se foi a estátua, lá se foi a dieta que durou 3 dias, lá se foi a paciência zen budista que você jurou manter no trânsito e perdeu na primeira fechada, lá se foi o novo você. Aquela escultura fantasma da perfeição que a gente carrega com tanto medo dentro das promessas do nosso imaginário, ela escorregou nas mãos suadas da nossa ansiedade e se espatifou no chão da realidade em centenas de cacos de ruínas e fracassos. O instinto ocidental, esse nosso gerente interno, histérico e produtivo, ele já pega a vassoura, a pá de lixo e corre para esconder os cacos dos seus sonhos, das suas promessas, debaixo do tapete. Se ninguém viu, então não aconteceu, né? É só sorrir para a selfie, postar uma frase motivacional e tentar sorte com uma outra meta imposta. Às vezes, a gente quer passar super bonde correndo de madrugada para ninguém ver a emenda, para ninguém reparar o quanto a gente quebrou. Mas, do outro lado do mundo, existe uma lenda. Dizem que no século XV, um shogun japonês quebrou a sua tigela de chá favorita. Aí ele enviou a tigela para a China para consertar. Depois de um tempo, ela voltou cheia de grampas de metal feio, parecia um monstro Frankenstein em cerâmica. O shogun odiou. Então os artesãos japoneses disseram: deixa com a gente, não vamos esconder o erro. Vamos celebrá-lo. Eles pegaram os cacos e começaram a colar, não com cola transparente, mas com laca misturada com pó de ouro. Nesse momento nascia o Kintsugi, que significa emenda de ouro. E é aqui que a nossa jornada filosófica de hoje se converge. Essa tigela consertada com ouro é o mapa do tesouro da sua vida. A angústia de Kierkegaard foi a gravidade que puxou a sua tigela para o chão. Foi a vertigem da liberdade, o medo de escolher, o tremor das mãos que fez você derrubar a perfeição. A quebra foi necessária. Sem a quebra, você era apenas uma peça de decoração intocada. O ceticismo de Montaigne foi o momento que você sentou no chão, olhou para os cacos e não se desesperou. Você não tentou ser Deus para voltar no tempo, você aceitou o tempo. Você aceitou a vida. Sou apenas humano, sou falho. Que seja o que eu sei. Eu sei que quebrou. Você aceitou o seu rascunho. E agora o wabi-sabi, ele entra com ouro. No Kintsugi, a tigela quebrada e consertada passa a valer muito mais do que quando a tigela era nova. Assim, isso é incrível, né? Para só para pensar. Aquela peça intacta era apenas uma commodity. Saiu da fábrica igual a milhões de outras peças. Ela não tem história, ela é ingênua. A peça quebrada foi quebrada porque viveu uma história. Não foi apenas decoração. E quando ela é colada com ouro, ela se transforma numa sobrevivente. Ela tem narrativa. Ela enfrentou o caos e voltou mais forte, mais bonita, por causa das cicatrizes. As linhas douradas não são defeitos. São rios de luz que contam aonde a vida te tocou com mais força. Então, o seu novo ciclo não deve ser para consertar você. Você não é um eletrodoméstico quebrado que precisa de reparo para voltar a funcionar como antes. Você não volta a ser como antes.
Você nunca mais vai ser o que você já foi. Você sempre vira um novo ser. As promessas desse seu novo ciclo não devem ser sobre esculpir um eu ideal que nunca erra. Isso é pesado, isso é chato, isso é sem graça. As promessas devem ser sobre como encontrar mais dessa tal cola dourada. Porque você vai errar. E vai ser lindo o tombo. Você vai prometer guardar dinheiro, em algum momento você vai gastar. Talvez não tudo, mas vai gastar com uma bobagem qualquer. Você vai prometer ler Dostoiévski e vai acabar lendo notícia de celebridade num perfil de fofoca. Você vai tentar ser estoico e vai chorar no banheiro da firma porque não lembraram do seu aniversário. E não tem problema nenhum nisso. A gente precisa aprender a tratar a nossa história com carinho. A gente precisa ser honesto com os nossos erros e aceitar cada um deles. Eles são a matéria-prima da nossa arte. Não joga fora os cacos do relacionamento que não deu certo. Cola com ouro e aprenda o que você não aceita mais. Não esconda a demissão. Cole com ouro e veja como isso te redirecionou. Não tenha vergonha da sua ansiedade. Cola com ouro e veja como ela te faz sensível ao mundo. A beleza não está na invulnerabilidade. O ser humano não é invulnerável. A beleza está na resiliência visível. Sejamos então orgulhosamente remendados. Uma legião de pessoas quebradas, tortas, rascunhadas, mas brilhando com veios de ouro puro. Caminhando pelo mundo dizendo, eu caí, eu quebrei, e olha como juntei os cacos do que fui e me tornei algo novo por causa disso. Por isso que é melhor não ficar prometendo que você vai ser perfeito. Isso é cafona, isso é impossível. Mas você pode prometer ser o rascunho honesto. Prometa ser uma gambiarra de luxo. Os seus erros serão a sua tinta dourada. Eu quero saber de verdade. Qual vai ser a sua primeira tentativa falha desse ano? Qual é aquele projeto que você vai começar sabendo que vai sair torto, mas vai seguir mesmo assim? Conta aqui nos comentários. Vamos transformar a sessão de comentários num museu de Kintsugi cheio de gente real e imperfeita. Se esse vídeo fez algum sentido para os seus cacos, deixa aí o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para outros quebrados por aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo devaneio. Se você quiser apoiar a nossa filosofia de boteco, considere entrar para o clube de membros. Além de ajudar o canal, você ganha um selinho de filósofo da gambiarra do lado do seu nome. E comenta aí embaixo para mostrar que você chegou até o fim. Eu não serei perfeito, eu serei algo novo. E lembrando, todos os livros citados aqui nesse vídeo, O Conceito da Angústia, de Kierkegaard, Os Ensaios, de Montaigne, A Redoma de Vidro, de Silva Plath, Bicho Han, tá todo mundo listado aqui na descrição do vídeo. Comprando pelos links, você pinga uma moeda de ouro no chapéu desse professor. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muita coisa boa sobre como sobreviver à vida moderna sem perder a sanidade. E, para encerrar, eu quero te fazer um convite genuíno. Reflita sobre isso. Não aceite nada do que eu disse como verdade absoluta. Nunca aceite nada como verdade absoluta. A gente vai muito mais longe através do diálogo, da dúvida e da troca nos comentários do que com certezas escritas em pedras. Escreve aí o que você acha. Se concorda, se discorda, qual é a sua conclusão. Porque, no final das contas, eu também posso estar completamente errado. Então, pense bem sobre isso, fique bem e beba água. Até a próxima. Eu nunca pensei em criar um canal no YouTube. O meu trabalho sempre foi atrás das câmeras, criando animações para alguns canais, editando vídeos para empresas. Cheguei a dar aula de história do cinema, aula de produção de vídeo, aula de roteiro. Mas uns 2 anos atrás eu perdi o emprego estável que eu tinha e tive dificuldade de me colocar no mercado, porque não conseguia cuidar da demanda das empresas e conciliar com as minhas funções como pai solo. Então pensei em juntar 2 paixões, cinema e filosofia, e criar um canal sobre isso. Eu cheguei até a gravar um piloto, mas eu percebi que ia me complicar muito para cuidar do canal sozinho. Então pensei em escrever crônicas simples, sabe? Sobre coisas que aconteceram comigo e dar um parecer filosófico no final. E foi assim que nasceu esse canal. Até que um dia começou a aparecer no meu feed uns vídeos genéricos de filosofia gerados totalmente por IA, com um texto horrível e com a única intenção de validar comportamentos tóxicos. A coisa era bem perigosa, do tipo lições de Maquiavel para conquistar alguém. O termo maquiavélico nasceu por causa de Maquiavel. Você não precisa ser maquiavélico para começar um relacionamento. E se você estiver entrando em um relacionamento com alguém maquiavélico, fuja o mais rápido possível, corra para as montanhas. Outro vídeo também que aparecia muito era do tipo, se você está isolado é porque você é melhor do que todo mundo. Tá bom,
Baseado em quê? Em que régua? Qual a linha filosófica que você usou para escrever isso? É um tipo de vídeo que estimula a ansiedade, o isolamento e vários outros distúrbios sociais. Então eu comecei a mudar o rumo do canal e comecei a escrever roteiros para questionamento, para incomodar, para duvidar, para a gente poder pensar junto. Porque eu realmente acredito que é a pergunta, a dúvida, que pode nos ajudar a caminhar. E as certezas, as validações, elas só aprisionam a gente. No começo também eu não aparecia nos vídeos. Muita gente pensava que eu era IA. Aí um amigo me sugeriu aparecer um pouquinho mais no canal e o canal mudou completamente. No momento que eu estou subindo esse vídeo, o canal deve estar com uns 28 mil inscritos, mais ou menos. Eu sei que assim, não é nada para muita gente, ainda é um canal pequeno, mas é muito mais do que eu tinha planejado. E agora eu espero conseguir ir além. Esse canal é o meu kintsugi, que eu rascunhei diante de vocês até ele ter essa cara. E eu vou continuar rascunhando ele. Esses foram os meus cacos que eu colhei com toda a filosofia e sociologia que eu estudo desde a faculdade. São quase 30 anos de trabalho, estudo e leitura para montar essa xícara remendada chamada Paradigmas esse ano. O que eu quero dizer com tudo isso, em primeiro lugar, muito obrigado. E tudo bem quando as coisas dão errado, quando sai do controle. A vida pode ser um punhado de cacos espalhados pelo chão. Ainda dá para fazer um rascunho, ainda dá para fazer algo novo. Ainda dá para colar os cacos. E você pode colar os cacos dos seus sonhos, seus planos, das suas metas, com uma cola dourada e criar algo novo e maravilhoso que você ainda não tinha imaginado. Caramba, muito obrigado por chegar até aqui. Eu vou deixar a parte 1 desse vídeo aqui para você poder assistir e fechar o seu estudo sobre tempo e ciclos. Se você ainda não for inscrito, clica aí no meu rosto e seja bem-vindo nesse hospício. Muito obrigado pela cumplicidade sempre, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Até a próxima.